Memória é capacidade de armazenar, adquirir e compartilhar lembranças que você tem, seja ela pelo cérebro ou por dispositivos digitais, né? E de você compartilhar fatos que você ouviu, que você viveu. Então, memória para mim são lembranças de situações inesquecíveis, sendo boas ou ruins. Isso faz parte da vida, né? Então, para mim, isso é memória. Quando falo em memória, a gente pensa, acho que a maioria das pessoas, em coisas boas. Eu prefiro pensar em coisas boas, que vai influenciar futuramente. Memória tem a ver com saudade, futuro, passado. Para mim engloba tudo, não é mesmo? Memória são coisas que eu me lembro do passado e memórias agora também atuais, coisas que aconteceram ontem, antes de ontem. Memória é a possibilidade que cada um tem de guardar, né, os bons momentos e poder reviver e poder contar. Não só reviver, mas ter a possibilidade de contar para outras gerações. Memória é um momento especial que eu vivi, que fica guardado. Na minha vida, o nascimento dos meus filhos. O nascimento dos filhos é uma coisa marcante na vida de qualquer pai e mãe, né? Então, quando você ouve falar que você vai ser pai ou mãe, é uma coisa, mas quando você tem o filho nos seus braços para você cuidar, a responsabilidade de você ter que educar outra pessoa, criar, é diferente. Então foi uma coisa marcante na minha vida, e é até hoje. Eu tenho várias memórias. Ao longo desse tempo todo, eu tenho várias memórias, memórias maravilhosas, memórias inesquecíveis, como, por exemplo, quando meu marido me pediu namoro, quando eu me casei, o nascimento dos meus filhos, o nascimento do primeiro dentinho, quando eles me chamaram pela primeira vez de mamãe, quando eles deram o primeiro passinho. Então, né, assim, a formatura deles. Então, tudo isso para mim são momentos, memórias assim que eu trago até hoje e sei que vou levar pro resto da minha vida. Da mesma forma que eu também tenho memórias, lembranças assim tristes, como por exemplo, quando eu precisei me despedir da minha única irmã, quando foi o velório dela, a cerimônia de cremação. Agora fazem 5 meses que eu perdi, vai fazer 6 agora que eu perdi meu pai. Então eu precisava me despedir dele. Hoje faz uma semana que eu perdi a minha avó. Então me despedir dela também foi muito difícil. Então
E são memórias que eu sei que eu vou guardar comigo para sempre, enquanto eu viver. Mas se eu for ficar sentada aqui falando sobre memórias, passar dias e dias. Família, sempre. Os momentos bons com a família, para refletir como foi no passado, tentar melhorar no futuro, né? Uma vida mais harmoniosa entre a família. É isso. E sempre estar revivendo o passado, que eu acho interessante. Os momentos bons e ruins, como eu falei no início. A memória mais marcante da minha vida, quando eu passei no vestibular, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, quando eu entrei no emprego antigo que eu tinha. Porque eu fiquei trabalhando durante 6 anos lá, e quando eu entrei para trabalhar lá, com cobrança, e assim, entrou muita gente, saiu muita gente, e eu fiquei durante 6 anos lá, e eu ganhei muita coisa lá dentro, muito certificado. É uma memória recente, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, que eu não queria acreditar que eu tava grávida. O marido fez uns 50 testinhos de farmácia, aqui ó, tá dando positivo, e eu não acreditava. Só quando a médica fez o ultrassom, que eu escutei o coração, eu falei, não, tem mesmo um ser aqui dentro de mim. Aí eu acreditei. Tenho várias coisas boas na minha vida. A família, né? A memória com a família é uma memória muito boa que eu tenho. A gente tem muitas memórias, né? É difícil a gente selecionar uma memória, né? Então, assim, eu acho que hoje, no meu atual momento, a memória que eu tenho, assim, mais importante é, assim, as últimas semanas da minha mãe.